Vamos falar sobre semelhança de triângulos. Geralmente a gente trabalha a semelhança de triângulos e teorema de Tales, certo? Mas está bem explicado aqui no resumo. Vamos lá, vamos para alguns casos de semelhança. Na apostila de vocês tem dizendo assim, na atividade do dia 24/11. Caso ângulo-ângulo, dois triângulos são semelhantes se possuírem dois ângulos correspondentes congruentes. Se dois ângulos foram correspondentes e congruentes, quer dizer que eles são semelhantes. Observe aí o exemplo. Aí tem outro caso aqui, lado, 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 ou seja, LLL. Se dois triângulos possuem três lados proporcionais, então esses dois triângulos são semelhantes. Portanto, não é necessário verificar os ângulos. Não precisa verificar os ângulos se os lados foram proporcionais. Aí tem outro caso, lado, ângulo, lado. Dois triângulos que possuem dois lados proporcionais e um ângulo entre eles congruente são semelhantes. Observe esses casos de semelhança no exemplo. Aí vocês observam aí o exemplo. Se dois lados são, como é que eu posso dizer, proporcionais e tiver um ângulo correspondente, então ele também vai ser semelhante. E com isso eu coloquei aqui o teorema fundamental da semelhança. A gente conhece como teorema de Tales, isso aqui. O que é que eu faço? Eu tenho duas feixes de retas paralelas cortadas por uma transversal. Acho que eu já discuti isso com vocês. Vamos ver, está dizendo que AE, ou seja, AE está para AB, assim como AF no caso, está para AC, assim como EB está para FC, certo? Esse é o teorema fundamental da semelhança. E com isso eu deixei algumas questãozinhas aí para vocês responderem. Na primeira questão está dizendo o seguinte: na imagem a seguir é possível perceber dois triângulos que compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA e DE são paralelos, qual é a medida de x? Aí vocês marcam o x aí, mas eu quero que vocês façam um cálculo aí. E como vocês vão fazer o cálculo? Vocês vão usar o quê? Semelhança, né? Teorema fundamental da semelhança. Eu vou deixar montado aqui para vocês fazerem. Aqui está dizendo que x está para 100, assim como 160 está para 400. Vocês resolvam essa regrinha de 3 aqui, certo? E encontre o resultado. Na segunda questão, para descobrir a altura de um prédio, o Luiz mediu a sombra do edifício e em seguida mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 metros e a de Luiz 1,6 metros de altura. E Luiz tem 1,6 metros de altura. Ele media a sombra 0,2 metros. Qual a altura desse prédio? Vocês vão desenhar esse caso. Nós temos um prédio, certo? Temos um prédio. O sol está aqui, está radiando sobre o prédio e formando uma sombra deixa eu ver quantos metros, de 7 metros. Luiz está aqui, nesse mesmo local, nesse mesmo instante. Ele tem uma altura de 1,6, 1,60 m, a altura de Luiz. E a sombra dele é equivalente a 0,2 metros. O que é que vocês vão fazer isso aqui? Observe que as sombras são, nesse caso aqui, são proporcionais, né? A gente pode dizer que 7 está para 0,2, assim como a altura do prédio X está para 1,6, ok? Vocês tentem resolver isso aí e vão encontrar o resultado. Um minuto. Aí, como eu falei, vocês respondam essa regrinha de 3 aqui e encontram o resultado, certo? Encontre o resultado. Na terceira questão, qual é a medida do segmento AB? Aí vocês façam do jeito que eu expliquei aqui direitinho, vocês montam
essa regrinha de 3 e consegue responder. Vamos ver. Sim, tem a atividade do dia 25/11, também falando sobre semelhança de triângulos. Aí aqui tem o caso, observe os triângulos da imagem a seguir, assinale a alternativa correta. E vocês vão ler isso aqui e julgar para ver se quais dessas são corretas. Na segunda questão, tá falando, quer saber a altura do prédio. Está falando sobre a sombra que está radiando sobre um poste que tem 5 metros e 3 metros é a sombra. Vocês vão tentar calcular aí a altura do prédio. Do mesmo jeito que fez nessa questão aqui. A terceira questão também está falando de uma situação, problema referente à semelhança de triângulo, assim tá como a quarta, a quinta e a sexta, que eu não vou ler para o vídeo não ficar longo. Vocês tentem montar direitinho essas questões, lendo, e depois deixem os cálculos aí na atividade, que eu tenho certeza que vocês vão acertar a maioria das questões, ou todas.